dizer do segundo artigo publicado por Rutherford na Torre de Vigia de Sião de 15 de junho de 1929? Rutherford começa o seu artigo com Romanos 13, versículo 2, e o aplicando à sua própria interpretação. Ele diz: portanto, qualquer que resistir ao poder, resiste à ordenança de Deus, e os que resistirem trarão sobre si mesmos a condenação, ou o julgamento. O primeiro parágrafo diz ali: todos na igreja que agradam a Jeová e a Cristo Jesus devem ser voluntariamente submissos ou obedientes a esse arranjo divino. Ele vai explicando o texto que ele acabou de citar. Não há exceção a esta regra, e, portanto, ela deve ser sempre mantida em mente pelos ungidos do Senhor e estritamente seguida. Rutherford bate o martelo sobre dizer que Romanos 13 se aplica aos governos humanos. Tal pensamento não estava na mente de Paulo quando ele escreveu essas palavras. É interessante que Rutherford consegue entender o que o apóstolo Paulo queria dizer, o que estava na mente dele, mesmo Paulo tendo morrido há séculos. A palavra julgamento, no versículo 2, é o julgamento para o qual o Senhor providenciou em sua própria organização e pelo chefe dessa organização, ou por aqueles a quem o Senhor designou para fazer. Ou seja, resistir ao arranjo de Deus é resistir a Deus, e isso é passível de punição. Isso se aplica a todos, sem exceção. O versículo 3 diz que os governantes são um terror apenas aos que fazem o mal. Não temerás a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Diz Rutherford: se a palavra governante não se aplica ao arranjo na igreja, então a palavra deve se aplicar a Satanás, o príncipe do mal. Ele fala isso como ironia. Isso não pode ser assim, diz Rutherford. Aí ele cita uma experiência de um irmão que lá na Libéria, na África, o governo tinha proibido esse irmão de pregar e vender os livros da sociedade. Aí ele raciocina: se o irmão tivesse obedecido ao governo, ele estaria desobedecendo às autoridades superiores, Jeová e Jesus, não é? Ele fez o bem e não recebeu nenhum elogio dos governos gentios. Por isso, os ungidos deveriam temer a Jeová e Jesus, e não aos governos humanos. Afinal de contas, eles receberiam elogios do arranjo de Deus. Sobre o versículo 4, que diz: pois ele é ministro de Deus para o teu bem, se fizeres o mal, ele não traz a espada em vão. Rutherford diz: esse versículo não poderia ser aplicado ao poder que os gentios exercem, pois Deus não confiou a Satanás ou a qualquer pessoa na organização de Satanás o poder de agir como ministro ou servo de Deus para o bem da igreja. Mas estão lembrados que Jeová usou certas pessoas no passado para corrigir a situação de Israel? Pessoas essas que não serviam a Jeová, como por exemplo Nabucodonosor e o rei Ciro. Mas a autoridade e a ordem na igreja são organizadas pelo Senhor para o bem daqueles que são da igreja e para o julgamento daqueles que praticam o mal. Visto que os poderes gentios usam a espada para matar, não seria correto aplicar a eles o versículo 4, explica Rutherford. Quanto ao versículo 6, que fala sobre pagar tributo ou imposto às autoridades superiores, o teimoso Rutherford emite sua opinião. Ao se referir a esse versículo e ao que dizem as pessoas sobre este ser uma prova de que todo o capítulo se refere aos governos humanos, Rutherford escreve: esse argumento é infundado e a conclusão não se justifica. Ele passa então a comparar diferentes traduções da Bíblia a respeito desse versículo e diz: o apóstolo não ordena o pagamento de impostos
ou taxas alfandegárias a ninguém na igreja. Os cristãos em Roma entenderam que o pagamento de impostos era algo correto a se fazer porque não desejavam incorrer na ira de Roma e também por causa de sua própria consciência, sabendo que estavam fazendo o que era certo, pagar pelo serviço que recebiam. Daí, Rutherford afirma que, então, voltando-se para os governantes, Paulo diz: pois eles são ministros de Deus, servos, não servos de Satanás, o que seriam se os oficiais dos governos terrestres fossem mencionados. Então, para que vocês entendam, meus amigos, o raciocínio de Rutherford, ele inverte aquilo que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Paulo, na Bíblia, ele se dirige aos governantes quando diz: pois eles são ministros de Deus. Então, é Paulo falando dos governantes aos cristãos em Roma. Porém, Rutherford pega esse mesmo versículo e interpreta da seguinte forma, que é Paulo falando aos governantes sobre os líderes da igreja cristã, sendo estes ministros de Deus, os membros da igreja cristã. Seu argumento é, então, que deve haver ordem e paz e, por uma questão de consciência, as leis do país devem ser obedecidas, onde não conflitam com a lei de Deus. O governo poderia exigir uma obrigação comercial ou financeira, impondo isso aos que residem sob a igreja para cobrir as despesas governamentais. E Jesus havia dado o exemplo quando ele pagou o imposto a César. Daí ele pergunta: e quando Paulo menciona que os cristãos deveriam também render temor a quem é devido temor, a quem esse temor se refere? Rutherford diz: isso se refere a Deus. Deveriam respeitar e amar os irmãos, dando dupla honra àqueles que trabalham de acordo com a palavra da verdade para os interesses do reino. Obviamente, ele estava incluindo a si mesmo e os diretores da Sociedade Torre de Vigia. Abre aspas. Se ele se opõe à obra do Senhor, então ele não tem direito a nenhuma honra. Percebam que novamente a Rutherford se refere a quaisquer estudantes da Bíblia que discordam dele. Ou seja, se esses estudantes se opõem à obra do Senhor, eles não merecem honra. Novamente, Rutherford, de maneira sutil, defende o consumo de álcool, mesmo sob a lei seca americana. Afinal, se alguém achasse ser correto pela sua consciência, não importava o que dizia a lei do governo. Ele diz o seguinte: se uma nação ordena que um cristão vá à guerra e mate, o amor não poderia ser o cumprimento dessa lei. Até aqui ele está correto. Concordamos com ele, não é mesmo? Mas ele diz: se uma nação ordena que um homem não dê ao seu vizinho que está doente e sofrendo um copo de vinho que o aliviaria, o amor não poderia cumprir essa lei. Mas por que um vizinho daria um copo de vinho para alguém que estava doente? Porque isso era uma das receitas que os médicos na época, nos anos 20, receitavam às pessoas. Um pouquinho de álcool para melhorar, normalmente vinho. Então Rutherford está usando esse argumento, que era praticamente o único argumento que a lei aceitava, de a pessoa comprar um pouco de bebida alcoólica, se aquilo fosse receitado pelos médicos. Estão lembrados que no vídeo que eu fiz sobre Rutherford e o alcoolismo, haviam testemunhas que falaram que ele lá em San Diego, na Califórnia, ia na farmácia do marido de uma senhora para comprar bebidas alcoólicas. Então era isso. Então quando o farmacêutico lá ou o médico receitasse um pouco de bebida, o Estado permitia esse consumo. Logo mais, Rutherford ele se posiciona na questão do cristão ir à guerra, que era um assunto que não parecia estar muito claro naquela época. Rutherford diz o seguinte: não é prerrogativa dos estudantes da Bíblia, como cristãos, dizer que as nações e os povos da terra
não devem se envolver em guerra. Isso não é problema deles. Seria errado tentarem interferir no engajamento das nações na guerra ou no recrutamento de homens para a guerra. No que diz respeito à ação de uma nação na seleção e treinamento de um exército, nenhum cristão tem o direito de interferir. Essa é uma questão que a própria nação deve determinar. Estava correto Rutherford ao dizer isso? Corretíssimo. Porém, nós sabemos que ele está entrando em contradição. Por quê? Porque o que ele está fazendo ali é uma autêntica retratação sobre a própria prisão dele e dos diretores lá em 1918. Rutherford deixa claro a posição do cristão quando ele fosse convocado para a guerra. Ele diz: nenhum cristão verdadeiramente consagrado pode se envolver em guerra literal e, ao mesmo tempo, manter sua integridade para com Deus. Se ordenado pelos poderes governamentais da nação a ir à guerra e matar para ser fiel aos mandamentos de Deus, ele deve se recusar a ir à guerra. A ira de um governo terreno deve ser preferida à ira do próprio Deus, por desobedecer a sua lei. Rutherford continua: o cristão consagrado e ungido sabe que precisa morrer para se tornar membro do corpo glorioso de Cristo. Se ele morrer por causa de sua fidelidade a Deus e a sua aliança, tudo lhe irá bem. Se ele desobedecer a Deus e obedecer voluntariamente a um poder governante terreno, e for à guerra e morrer nela, sua oportunidade de ter um lugar no reino de Deus estará perdida para sempre. Então, Rutherford relembra os mártires cristãos dos primeiros 2 séculos da nossa era. Ou seja, para Rutherford era muito simples. Os estudantes da Bíblia não deviam ir à guerra e pronto. Se eles morressem por causa disso, bom, eles estariam sendo mártires e eles teriam a vida eterna garantida. Em conclusão, Rutherford critica a atitude dos estudantes da Bíblia que seguiam a orientação de Russell. Ele diz: por muito tempo, os cristãos têm estado em um estado de sonolência em relação ao seu dever de serviço na organização do Senhor. Eles têm tentado agradar aos governantes deste mundo e, para isso, têm tomado um curso de ação que é um meio termo entre a fidelidade ao Senhor e a fidelidade ao mundo. Eles têm dito na prática: devemos deixar o mundo ver que somos tão dóceis e inofensivos que os governantes observem que estivemos com Jesus e aprendemos dele. As Escrituras têm sido distorcidas, diz Rutherford, para justificar essa posição. Os apóstolos eram ousados e destemidos. Deus se agrada apenas daqueles que são ousados e destemidos em representar a sua causa e declarar o seu nome. De fato, Rutherford era ousado e destemido, mas atrás de uma mesa de escritório. Ele não ia de casa em casa pregar aquilo que ele havia escrito nos livros. E também parece que o Rutherford esqueceu que existe uma diferença entre ser ousado e burro, entre ser imprudente e cauteloso. Não foi o próprio Jesus que disse que seus discípulos deveriam ser cautelosos e prudentes como a serpente em determinadas situações? Rutherford também insta os seus leitores ungidos a despertar do sono. Afinal, a salvação da igreja estava mais próxima do que nunca. Diz ele: não há desculpa ou justificativa para continuar aplicando mal às Escrituras em um esforço para fazer com que os ungidos de Deus se curvem aos ditames das agências de Satanás e às suas ordenanças que impediriam a proclamação da verdade a respeito do nome de Deus e do seu reino. Aqueles que afirmam ser ungidos do Senhor e que agora se recusam ou deixam de dizer a verdade por medo de ofender alguém da organização de Satanás, mostram com isso que odeiam as instruções do Senhor e têm sua desaprovação. Que cessem todas as controvérsias
entre o povo do Senhor, e que aqueles que não desejam ter qualquer parte na obra do Senhor se retirem, permaneçam quietos e não tentem impedir a obra do Senhor. Percebam a quem é dado esse recado. Não é aos líderes religiosos da cristandade, mas entre os próprios estudantes da Bíblia. Em breve, a separação entre estudantes da Bíblia pró-Rutherford e contra seria classificada com um novo nome: Testemunhas de Jeová, ou aqueles que eram obedientes e leais a Rutherford.